Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, Juiz Estadual 2012. No que se refere à aplicação da lei penal, é correto afirmar que, em relação ao lugar do crime, o legislador adotou no Código Penal a teoria do resultado, considerando praticado o crime no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Item errado, Código Penal, lugar do crime, artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pulo do gato. Luta. Lugar do crime é igual teoria da ubiquidade. Tempo do crime é igual teoria da atividade. CESP, Juiz Estadual 2012. No que se refere à aplicação da lei penal, é correto afirmar que desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia, mas nas de multa não se desconsideram as frações da moeda. Item errado, desprezam-se penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, frações de dias. Pena de multa é igual frações monetárias. Código Penal, frações não computáveis da pena, artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Atenção! Frações monetárias. CESP, Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. Em se tratando de direito penal, admite-se a analogia quando existir efetiva lacuna a ser preenchida e sua aplicação for favorável ao réu. Constitui exemplo de analogia a aplicação ao companheiro em união estável da regra que isenta de pena o cônjuge que subtrai bem pertencente ao outro cônjuge na constância da sociedade conjugal. Item correto. Analogia é forma de integração da lei penal. É utilizada quando há lacuna na lei, ou seja, não há norma penal aplicável no caso. Só é cabível quando favorável ao réu. Não é admitida analogia quando for prejudicial ao acusado. Observação: o exemplo trazido pela questão está correto. CESP, Analista Judiciário 2011. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Item correto. A lei penal pode ser ultraativa, reger fatos praticados durante sua vigência, mesmo após revogada, e retroativa, reger fatos praticados antes de sua entrada em vigor. A ultrativa e retroativa somente poderão ocorrer quando a lei penal for mais benéfica ao agente. CESP, Delegado de Polícia 2009. Acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal, é correto afirmar que doentes mentais, desde que maiores de 18 anos de idade, têm capacidade penal ativa.
Item correto. Doentes mentais maiores de 18 anos são sujeitos ativos de infrações penais, ou seja, com capacidade penal ativa. Deve-se avaliar, no caso concreto, a sua imputabilidade. Segundo Martina Correia, pelo critério biopsicológico, não basta a existência da doença. Deve-se analisar se, no momento da ação ou omissão, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Logo, há imputabilidade nos intervalos de lucidez. Comprovação por perícia médica. Deve-se analisar o caso concreto. CESP 2008, delegado de polícia. Considere que um indivíduo seja preso pela prática de determinado crime e, já na fase de execução penal, uma nova lei torne mais branda a pena para aquele delito. Nessa situação, o indivíduo cumprirá a pena imposta na legislação anterior em face do princípio da irretroatividade da lei penal. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal, em regra, não retroage, mas se for benéfica ao réu, a lei penal irá retroagir. Retroatividade. A lei nova mais benéfica retroage para fatos que aconteceram antes de sua vigência. CESP, Advocacia 2009. A lei penal admite interpretação analógica, recurso que permite a ampliação do conteúdo da lei penal através da indicação de fórmula genérica pelo legislador. Item correto. A lei fornece uma hipótese casuística e criminaliza também outras hipóteses idênticas, fórmulas genéricas. O intérprete estará usando a interpretação analógica, que é a comparação entre a hipótese exemplificativa e a hipótese que ocorreu no caso concreto. A interpretação analógica, intra legem, é permitida toda vez que uma cláusula genérica se segue a uma fórmula casuística, devendo entender-se que aquela só compreende os casos análogos aos mencionados por esta. CESP, Analista Judiciário 2008. Se o presidente do STF, em palestra proferida em seminário para magistrados de todo o Brasil, interpreta uma lei penal recém-publicada, essa interpretação é considerada a interpretação judicial. Item errado. A questão traz uma interpretação doutrinária, proferida por um estudioso do direito. Interpretação doutrinária, feita pelos doutos, estudiosos e juristas em suas obras e pareceres, apresentando uma visão de mundo própria. Para ser interpretação judicial, teria de ser proferida em um processo em julgamento. CESP, Analista Judiciário 2008. A exposição de motivos do Código Penal é típico exemplo de interpretação autêntica contextual. Item errado. Pelo fato de não integrar o texto da lei, as disposições relativas à exposição de motivos do Código Penal é interpretação doutrinária. Exposição de motivos do Código Penal não é interpretação autêntica contextual, é interpretação doutrinária. CESP, Analista Judiciário 2008. Segundo a máxima, in claris cessat interpretatio, pacificamente aceita pela doutrina penalista, quando o texto for suficientemente claro, não cabe ao aplicador da lei interpretá-lo. Item errado. Texto é suficientemente claro. Não é necessário esforço interpretativo.
Ainda assim, haverá interpretação, literal ou gramatical. Pode-se dizer que toda norma jurídica precisa ser interpretada. CESP, Delegado de Polícia 2008. Na hipótese de o agente iniciar a prática de um crime permanente, sob a vigência de uma lei, vindo o delito a se prolongar no tempo até a entrada em vigor de nova legislação, aplica-se a última lei, mesmo que seja a mais severa. Item correto, STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Crime permanente é aquele cujo momento consumativo se prolonga no tempo de acordo com a vontade do criminoso, de modo que o agente tem o domínio sobre o momento de consumação do crime. CESP, Auditor Federal de Controle Externo 2011. Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal. Em regra, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, independentemente de qualidades ou condições especiais, como, por exemplo, a de funcionário público no crime de peculato. O sujeito passivo, por sua vez, é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão, ou seja, a vítima da ação praticada pelo sujeito ativo. Item correto. Sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta tida como criminosa descrita no tipo penal. Em regra, pode ser qualquer pessoa, independentemente de qualidades ou condições especiais, mas em determinados crimes isso é exigido. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão, pessoa que sofre a lesão praticada pelo conduta criminosa. É a vítima da ação praticada pelo sujeito ativo. CESP, Auditor Federal de Controle Externo 2011. A lei penal que, de qualquer modo, beneficia o agente deve retroagir, desde que respeitado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Item errado. A lei penal pode ser ultrativa, reger fatos praticados durante sua vigência, mesmo após revogada, e retroativa, reger fatos praticados antes de sua entrada em vigor. A ultrativa e retroativa somente poderão ocorrer quando a lei penal for mais benéfica ao agente. Código Penal, artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. CESP, Defensor Público 2011. Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no Código Penal, é correto afirmar que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida do presidente da República, exceto se o agente tiver sido condenado no estrangeiro. Item errado. Os crimes praticados contra a vida do presidente da República serão sempre submetidos à lei brasileira, mesmo que o agente tenha sido condenado no estrangeiro. Código Penal, artigo 7º, extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Extraterritorialidade incondicionada. CESP, Defensor Público 2011. Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no Código Penal, é correto afirmar que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a administração pública praticados por quem esteja ao seu serviço, exceto se o agente for absolvido no estrangeiro. Item errado.
É um caso de extraterritorialidade incondicionada. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha C, contra a administração pública por quem está ao seu serviço. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. CESP, Defensor Público 2011. Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no Código Penal, é correto afirmar que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio praticados por brasileiros natos, mas não os praticados por estrangeiros, ainda que residentes no Brasil. Item errado. O crime de genocídio será julgado pela lei brasileira, mesmo que o agente não seja brasileiro. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. CESP, Defensor Público 2011. Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no Código Penal, é correto afirmar que os crimes praticados no estrangeiro em embarcações brasileiras mercantes ficam sujeitos à lei brasileira, desde que, entre outras condições, não sejam julgados no estrangeiro. Item correto, Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 2, os crimes, a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. CESP, Defensor Público 2011. Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no Código Penal, é correto afirmar que os crimes cometidos no exterior por agente estrangeiro contra o patrimônio de sociedade de economia mista instituída pelo Poder Público Federal brasileiro não se sujeitam à lei brasileira. Item errado, Código Penal, artigo 7º, extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. CESP, Advogado da União, 2009. A respeito da aplicação da lei penal, dos princípios da legalidade e da anterioridade, e acerca da lei penal no tempo e no espaço, julgue o seguinte item. Ocorrendo a hipótese de novatio legis in melius em relação a determinado crime praticado por uma pessoa definitivamente condenada pelo fato, caberá ao juízo da execução e não ao juízo da condenação a aplicação da lei mais benigna. Item correto, STF, súmula número 611. Transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Novatio legis in melius. É a lei nova mais favorável que a anterior. Essa tem plena aplicação no direito brasileiro, prevista pelo Código Penal em seu artigo 2º, parágrafo único
e pela Magna Carta em seu artigo 5º, inciso 40. CESP, Procurador Federal, 2007. Acerca da parte geral do direito penal, julgue o item seguinte. Em caso de abolitio criminis, a reincidência subsiste como efeito secundário da infração penal. Item errado, abolitio criminis. Faz desaparecer todos os efeitos penais da condenação, inclusive a reincidência. Código Penal, Lei Penal no Tempo, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Quer conhecer o nosso curso completo com áudios, vídeos e PDFs? Acesse a descrição desse vídeo e entre no link.